Ninguém pega os meninos, morreu tudo. 3 dias atrás. Cara, o Alencar, o irmão falou que tava lá, que me conhece. É, o Alencar. Oi, Carlos. Tô falando pra você. Ah. No dia que você colocar um cara pra descer aí pra falar com a gente, o cara quer. Quem que falou isso? 4 homens partiram em uma viagem de mais de 600 km, com um objetivo claro: cobrar uma dívida milionária. O que parecia ser apenas uma missão de rotina terminou em silêncio absoluto. Os rastros foram apagados e logo a polícia percebeu que eles caminhavam para uma emboscada. O último registro mostra os 4 em uma padaria simples de Icaraiama, no Paraná. Conversavam no balcão com tranquilidade, acreditando estar no controle da situação. Nenhum deles imaginavam que, minutos depois, estariam a caminho do local onde o destino mudaria de vez. A dívida em questão chegava a R$1 milhão. O devedor, conhecido na cidade, tinha outros planos para lidar com a cobrança. Antônio Buscariolo, de 65 anos, ex-candidato a vereador, e seu filho Paulo Ricardo, enxergaram na cobrança uma ameaça e decidiram não enfrentar o problema pela via legal. Segundo investigações, o plano foi direto e cruel: atrair os cobradores até uma propriedade rural isolada e fazer com que ninguém saísse de lá. Não haveria negociação nem acordo, apenas o silêncio. As vítimas tinham os rostos e histórias de famílias que agora vivem em um vazio. Rafael Juliano, 43 anos, era pai e avô. Robiliski Hernani, 53 anos, deixou uma filha de 7 anos e um bebê de 7 meses. Diego Henrique Afonso, experiente e acostumado com esse tipo de cobrança, viajou para apoiar o grupo. E Alencar, o dono da dívida, de Souza, de 36 anos, morava na região e sabia o peso daquela dívida e buscava ajuda para recuperá-la. Todos, sem perceber, já estavam dentro de um jogo armado para perder. O primeiro contato com os devedores aconteceu na tarde de segunda-feira, 4 de agosto de 2025. A reunião pareceu cordial. Falaram sobre a dívida, ajustaram os detalhes e combinaram de continuar a conversa no dia seguinte. Mal sabiam que aquele acordo seria apenas o início de uma armadilha. Nos bastidores, Antônio e Paulo já tinham tomado a decisão: não haveria pagamento. Na manhã seguinte, 5 de agosto, por volta das 10, os 4 foram vistos pela última vez. A imagem registrada pelas câmeras da padaria é marcada pela ironia, rostos tranquilos, passos firmes, sem imaginar que naquele dia seria seu último dia de vida. Pouco depois, seguiram em direção à propriedade rural da família, Buscariolo, do distrito de Vila Rica do Ivi. Então, o silêncio passado o meio-dia, nenhum contato. Telefones que antes chamavam passaram a cair direto na caixa postal. A primeira a reagir foi a esposa de Robiliski, que procurou a polícia em São José do Rio Preto após notar o dia inteiro sem notícias. A família de Alencar fez o mesmo. O caso ficou sob responsabilidade do delegado Gabriel Menezes. Logo, ele percebeu inconsistências graves. Um morador local e 3 homens de outro estado, todos reunidos em uma cobrança de alto valor, em uma área rural, e que desapareceram ao mesmo tempo. A chance de ser coincidência era praticamente nula. Na quarta-feira, equipes da polícia foram até a propriedade da família Buscariolo. Há vários dias, não houve nenhum contato de pedido de resgate. No contexto do desaparecimento, cobrar uma dívida indica uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas. Todos esses fatores apontam para a prática de um crime de homicídio. Por isso está sendo tratado como homicídio. A gente fala, não podemos descartar, é uma cautela. É mais uma cautela do que um posicionamento jurídico. Porque até que se encontrem órfãos, até que se tenha uma confissão do que exatamente aconteceu, é impossível você ter essa dinâmica completa. Na primeira visita à propriedade, os policiais encontraram Antônio e Paulo de forma tranquilos, colaborando de forma calculada. Eles confirmaram que conheciam as vítimas e admitiram a negociação da dívida, mas tentaram se afastar da responsabilidade, alegando que o débito era com outros familiares. Era um álibi frágil, montando às pressas, sem provas concretas que a polícia não pode detê-los naquele momento. Mas tudo mudaria no dia seguinte. Na quinta-feira, ao retornarem ao local, os investigadores encontraram a propriedade completamente vazia. Antônio e Paulo e toda a família haviam desaparecido durante a madrugada. Nada fora do lugar, nenhuma explicação, apenas o silêncio de quem foge porque sabe o que fez.
Com essa fuga, o ponto de virada da investigação mudou. O que até então era tratado como desaparecimento passou a ser considerado como homicídio múltiplo. Para a polícia não havia mais dúvida. Os 4 homens tinham caído em uma emboscada brutal. Com essa confirmação, o cerco se fechou. Helicópteros começaram a sobrevoar a região, utilizando câmeras térmicas para detectar sinais de calor humano entre a vegetação densa. Cães farejadores percorriam cada trilha, cada pedaço de terra em busca de pistas. As buscas se concentraram em um ponto específico, um pesqueiro desativado ligado à família Buscariolo. Em uma área isolada, o cenário perfeito para ocultar corpos ou manter alguém em cativeiro. Enquanto isso, a tensão crescia entre os familiares das vítimas. A esperança e o medo se misturavam a cada ligação não atendida, a cada boato que circulava na cidade. Quem conhecia Rafael sabia que ele jamais desapareceria sem avisar. Quem convivia com Robbs Clay sabia o quanto ele era dedicado aos filhos. Diego não tinha histórico de desaparecimento. Alencar estava em sua própria cidade. O sumiço simultâneo dos 4 era um alerta claro. Havia algo profundamente errado. Enquanto helicópteros cortavam o céu e equipes avançavam pela mata, uma pergunta dominava a mente de todos. Como uma cobrança de dívida se transformou em um desaparecimento de 4 homens? E mais, perturbador ainda, se Antônio e Paulo haviam fugido, até onde eles estavam dispostos a ir para garantir que ninguém mais visse aquelas vítimas vivas? No sábado, 9 de agosto, a Justiça do Paraná autorizou a prisão temporária de Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo. Eles deixavam de ser apenas investigados e passavam oficialmente à condição de foragidos por homicídio múltiplo. Para a polícia já havia provas suficientes de que não só estavam envolvidos, mas também tinham arquitetado todo o crime. A frieza revelada pelas investigações impressionava pai e filho. Conheciam cada detalhe da região. Sabiam quais áreas eram isoladas, quais rotas permitiam a fuga e quais serviam para ocultar rastros. Nada parecia improvisado, algo maior. Não se trata apenas de 4 desaparecidos ou 2 foragidos. É a demonstração de como, em determinados contextos, a vida humana se torna descartável diante do dinheiro. Enquanto helicópteros cruzam o céu, cães farejam pistas, o país acompanha um suspense em tempo real. Cada boletim da polícia renova a esperança, mas também reforça o medo do que pode vir a seguir. Rafael, Diego e Alencar não voltaram para casa. Seus nomes agora estão ligados a uma investigação que marcou uma cidade inteira. E embora a captura de Antônio e Paulo possa trazer respostas, dificilmente trará alívio. Por quê? Certas ausências não se preenchem com prisões ou condenações. Talvez a pergunta final seja essa: até onde alguém é capaz de ir para não pagar uma dívida, enquanto pessoas inocentes podem ser arrastadas junto com essa decisão? Então, pessoal, se gostou do vídeo, do canal, deixa o like, comentário e ajuda bastante, tá bom? Nosso trabalho. Valeu e até a próxima.